Pois é, no clássico do Newton Santos deu Vasco 2-0 no Fluminense, com gols de Verratti e Vitor Luiz, um em cada tempo. Vamos falar desse jogo, vamos falar também dos demais jogos da rodada e você muito bem informado, e vamos trazer a entrevista do técnico Rafael Paiva após vencer o clássico. Vasco não vencia no Brasileirão já há algum tempo, volta a vencer 2-0 em cima do Fluminense. Então, no clássico do sábado, frio aqui do Rio de Janeiro, gelado para nós cariocas, né? Nós tivemos aí o Vasco da Gama vencendo o Fluminense, um bom jogo, diga-se de passagem, 2-0 no estádio Newton Santos, gol de Verratti. Houve uma polêmica danada no cruzamento, a bola bateu na mão do Léo Pelé, bateu na mão também do Verratti. A arbitragem do Daronco foi até o árbitro de vídeo, consultou e confirmou o gol. No segundo tempo, um belo contra-ataque do Vasco. Antes o Fábio fez uma bela defesa no cruzamento e aí apareceu o Vitor Luiz, fez 2-0 para o Vasco, placar final. A renda foi de R$ 1.394.989 para 19.504 torcedores pagantes, 20.003 torcedores presentes, repito, na noite fria, gelada no Rio de Janeiro, devido à frente fria que chegou, né? Temos temperatura nesse momento de 16 graus na cidade maravilhosa. Os outros resultados: Cruzeiro e Galo no Mineirão 0-0, Corinthians e Bragantino 1-1, Thales Magno, que estreou pelo Corinthians, fez o gol de empate, Elinho fez 1-0 para o Bragantino e Thales Magno empatou, Fortaleza 1-0 no Criciúma e o Grêmio em Cuiabá venceu o Cuiabá 3-1. Então vamos trazer o técnico Rafael Paiva falando dessa vitória. Eu acho que não teve nada que fosse um ponto fora da curva, né? Eu acho que a gente trabalhou da mesma forma que a gente estava trabalhando em todos os jogos, né? Realmente hoje o jogo encaixou da forma que a gente gostaria em todos os aspectos, né? Eu acho que a gente defendeu melhor, mais compactado, a gente entrou no jogo mais rápido, a gente errou muito pouco individualmente, a gente conseguiu controlar, ter uma boa posse, mas conseguimos machucar um pouquinho mais a defesa, o gol ali do Fluminense. E é esse equilíbrio que a gente sempre busca, né? Não teve nada de diferente na preparação para o jogo dos outros jogos do que a gente fez, né? Realmente a oscilação que existe dentro da competição é muito difícil de você não tê-la, né? Então eu acho que a gente tem que tentar buscar jogar mais jogos assim. Então qual é o segredo? Eu não sei. A gente está buscando o tempo todo fazer todos os jogos desse nível, né? Então hoje mais uma vez encaixou um bom jogo e hoje os jogadores estavam no momento assim que eles sabiam que precisavam entregar, né? Por mais que a gente tenha avançado na Copa do Brasil, a gente sabia que a gente poderia ter jogado melhor. Aquela empate do Red Bull que escapou a vitória no final, a gente sabia que a gente precisava estar concentrado no segundo tempo. E acho que hoje encaixou tudo do que a gente trabalha, do que a gente pensa, do que a gente gostaria que a nossa equipe executasse individualmente, coletivamente. E agora a gente tentar manter isso o máximo possível, oscilar o menos possível, para a gente continuar jogando desse nível aí. Paiva de Interbione, Mário Coelho Vasco, parabéns pela vitória, parabéns pela evolução da equipe. E mais uma vez, né, você não repetiu o esquema com 3 volantes e o time voltou a jogar. O Hugo Moura voltou para ser o primeiro volante, atuou muito melhor do que das 2 últimas partidas. O Matheus Carvalho também fazendo essa função mais próxima do Hugo também evoluiu muito, né? Decorrente, se a gente for avaliar a diferença entre as 2 últimas partidas. Só que a gente observou uma variação sem a bola, 2 linhas de 4 e o Payet flutuando com o Verratti mais isolado no ataque, né? Eu queria saber do seguinte, que você explicasse para a gente melhor, até mesmo para fazer, né, justiça com o David. O David, ele se entregou muito taticamente nesse esquema de 2 linhas de 4. Queria que você falasse um pouco dessa entrega do David e também do Adson nessa fase de recomposição. Não, é isso, acho que você já até respondeu a pergunta aí.
o David, ele estava oscilando um pouco, assim como a gente oscilou com outros jogadores individualmente e coletivamente, né? E ele tinha ficado fora dos 2 últimos jogos, né? A gente conversou muito com ele, a gente trabalhou muito, a gente mostrou muito vídeo do que a gente espera dele, porque a gente sabe o que ele pode entregar, né? E para mim hoje foi a melhor partida que eu vi o David jogar, né? Então a gente sabe que se ele contribuir em todas as fases do jogo, a gente vai ser muito mais forte coletivamente. E o David fez um grande jogo hoje, então tanto para defender quanto para atacar. O Adson é um jogador equilibrado, ele defende bem, tem defendido bem e fez mais um grande jogo, né? Foi equilibrado também. E é isso, a gente precisa defender bem, a gente precisa estar bem estruturado. Paê cada vez se sentindo melhor, na minha opinião, então tá conseguindo defender melhor também. É um cara que com a bola a gente já sabe o talento que tem, é realmente fora da curva, mas ele tá cada vez mais condicionado também para jogar o jogo defensivo, porque não tem como a gente não defender com 10 jogadores, né? E é isso, a gente hoje conseguiu equilibrar bem a nossa defesa, a gente estava próximo para conseguir fazer coberturas, para estar próximo para conseguir jogar, para transitar melhor, e a gente espera manter esse nível de jogo, né? Então a gente precisa de todo mundo bem, acho que acrescento aí também os atletas que entraram no jogo, entraram num nível muito melhor do que a gente estava entrando nos últimos jogos, então tudo isso contribui para a evolução coletiva, né? Mas eu não consigo ver ninguém hoje que estava com a setinha para baixo, acho que todo mundo estava no nível muito bom. De novo, a gente precisa manter todo mundo assim, ter mais jogadores, daqui a pouco tem suspensão, Piton não veio para o jogo, a gente sabe o quanto ele é importante, Vitor Luiz fez um grande jogo, Leandrinho entrou no final, entrou muito bem também, então tenho falado muito da gente ter mais atletas prontos para esse nível de jogo e não depender de jogador para as coisas darem certo, né? Então acho que a gente está no caminho aí. Próximos jogos, marcação apertada já no campo de ataque? É isso, é o que a gente sempre busca, né? A gente busca tentar dar pouco tempo para o adversário pensar, a gente tentar roubar a bola no campo de ataque. Hoje acho que a gente teve um pouco de paciência também quando eles conseguiam quebrar a nossa primeira pressão. A gente está compactado para defender também, bloco médio, bloco baixo. Então, se defender bem faz muita diferença num jogo desse nível, né? E a gente conseguiu se defender muito bem contra o Fluminense. E defendendo bem, a gente tem qualidade para jogar, a gente tem jogadores individualmente que podem definir um jogo, a gente tem uma boa bola parada, a gente tem uma equipe com uma boa transição. Hoje encaixou o nosso jogo e a gente precisa manter isso para as próximas partidas. É o que a gente vai trabalhar muito, tanto em campo quanto mentalmente ali, para a gente manter esse nível de jogo. Olá, Rafael. Boa noite. Joel Silva do canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória. Primeiro em clássico, se eu não me engano, né? Primeiro clássico que você fez. Eu queria que você falasse um pouco, voltando ao 4-2-3-1, né? Depois de um jogo onde jogou com 3 volantes, mas principalmente pelas peças, né? O David voltando a ser titular e no segundo tempo o Ryan entrando e não o GB, que em tese foi o substituto do Verratti. Então, eu queria que você explicasse, né? Você já tinha falado no outro jogo sobre a minutagem, mas qual foi a estratégia de fato e também do esquema, de escolher o David, de colocar o Ryan e também falando um pouco sobre o Maicon e o Verratti que saíram, não sei se por questões físicas, se preocupam para o próximo jogo. Obrigado. Bom, em relação à estrutura, né, ao esquema, a gente sempre opta por tentar equilibrar. Assim, a gente está tentando buscar o melhor esquema, os melhores jogadores, né? Falei isso da última vez. É muito pouco tempo para trabalhar, né? Os jogos, acho que foram 5 ou 6 jogos, uma sequência aí que a gente teve 2, 3 dias para trabalhar e trabalhava muito mais quem não jogava do que quem jogava, né? O Verratti, por exemplo, veio para esse jogo, não conseguiu treinar porque a carga vai ficando alta e a gente tem que, em alguns momentos, tomar a decisão se a gente trabalha, se a gente treina ou se a gente quer o cara mais inteiro para o jogo, né? Então tem essas particularidades no nosso calendário e a gente está tentando buscar o melhor esquema e hoje a gente fez um bom jogo, né? Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a gente viu que assim já tinha funcionado alguns jogos anteriores, a gente sofreu em alguns outros jogos, a gente está tentando buscar a melhor forma de jogar, os melhores jogadores. Falo isso o tempo todo, a gente precisa potencializar mais jogadores, né? Então a gente precisava ver como o GB respondia nos jogos,
A gente precisava ver como o Ryan agora voltando. Então a gente está tentando ter mais jogadores prontos para os próximos jogos. Então a gente tem rodado todas as nossas trocas em praticamente todos os jogos e em alguns momentos até priorizando na relação inicial algumas trocas, como foi hoje com o Vitor Luiz. E a gente precisa acreditar no grupo que a gente tem. A gente não pode ser dependente de nenhum jogador e a gente tem que provar isso no jogo, né? E os atletas estão provando. E hoje o Ryan é um jogador que o jogo encaixava para ele ali. Acho que um pouco mais. O Fluminense estava saindo com mais jogadores, expondo um pouco mais. E ele tinha treinado bem ali por dentro e foi o momento. Ele estava muito afim de jogar. Estava também incomodado de não estar conseguindo ter a minutagem e hoje ele entrou bem, eu acho que ele entrou bem, teve uma chance boa ali, que ele deu uma assistência para o PH no final. Então a gente manter os jogadores motivados também faz parte da gerência do grupo. A gente não pode só ter 10 com 3 trocas, a gente precisa manter todo mundo bem, motivado e principalmente pronto para esses momentos aí. Maicon sentiu um pouquinho a posterior ali, né? Verratti também sentiu o adutor. A princípio não parece nada grave, mas a gente precisa ver os próximos dias aí para a gente ter clareza do que vai acontecer. Boa noite, Paiva. Parabéns pela vitória. Pegando um pouco de gancho nessa última pergunta mesmo, queria fazer uma específica sobre o Verratti, que a impressão que a gente tem de fora é que ele quer estar em campo o tempo todo, né? A gente viu hoje ele saindo esgotado do jogo, saindo de maca. Como é que é essa conversa com ele especificamente, assim, sobre poupar ou não, sobre quando ele vai para o jogo ou não, sobre quando ele tem que sair ou não? Como é que é com ele ali durante o jogo? Se depender dele, ele não sai nunca, ele joga o tempo todo, ele joga machucado, porque ele quer estar em campo o tempo todo. E é sempre uma briga para ele, para a gente saber o melhor momento, né? Eu acho que ele tá cada vez mais consciente que o nosso calendário é pesado, né? O nível dos jogos, a sequência, o tempo de recuperação. E a gente está cada vez entendendo ele melhor e para ter a clareza na melhor decisão. Hoje partiu dele, a hora que ele sprintou ali, ele sentiu um pouquinho o adutor, né? E a gente sabia, a gente ia trocar antes, mas ele pediu para esperar um pouco mais. Ele sempre quer ir no limite dele, mas em alguns momentos vale mais entrar um jogador mais inteiro, né, para ter uma transição melhor. A gente sabe o quanto ele é importante. O Verratti é um cara importante na bola parada defensiva também, é muito forte na ofensiva. Então a gente sabe que ele em campo ele vai contribuir muito, mas é um prazer ter um jogador com essa vontade de jogar o tempo todo, de querer jogar, e a gente está cada vez se entendendo melhor aí. Paiva, aqui, Alan Santos, BTB Esportes, parabéns pela vitória. É seu segundo clássico já com o Vasco. Primeiro você empatou com o Botafogo, agora venceu o Fluminense. No recorte também na base, você também teve algumas vitórias importantes, até títulos. Fala um pouco também sobre essa vitória ser num clássico e a importância, e também sobre o recorte, né? Você vinha emendando aí 4 jogos sem vencer, agora o Vasco passa a ter também 3, 4 jogos também sem perder, a sequência de 2 vitórias. Como que faz para equilibrar o emocional dos jogadores, de não achar que está tudo ruim e também de estar tudo bom, né? Como que faz para ter esse equilíbrio também dentro do vestiário? Esse equilíbrio é muito difícil, né? Porque tem um peso muito grande externo, né? Por mais que a gente tente se blindar, que a gente tenha total consciência do que está acontecendo, o que vem de fora às vezes interfere um pouco assim, né? No dia a dia. A gente sabe o quanto a nossa torcida ela é exigente, né? Mas a gente sabe que é um processo, temos que ter paciência. Como você disse, né? A gente sabe que a sequência de vitória no início foi muito boa, mas é praticamente impossível manter no futebol brasileiro. É muito difícil. A oscilação ela acontece e a oscilação para baixo também é normal. A gente sabe que às vezes quando a vitória não vem em 3, 4 jogos, faz parte do processo. Claro que a gente fica com o sinal de alerta ali ligado, né? Mas existe a pressão. Esse é o futebol brasileiro. Eu acho que isso faz parte. A gente tem que aprender a lidar com isso no dia a dia. Os jogadores lidam com isso todos os dias. E a gente tem que ser equilibrado, tem que tentar ser o equilibrado o máximo possível para interferir o mínimo possível dentro de campo e usar como a gente puder em alguns momentos como combustível para provar para a gente mesmo o tempo todo que a gente é capaz de estar num nível melhor.
do que a gente sempre está. Então, a nossa pontuação na tabela demonstra isso, é onde a gente quer estar para mais sempre, e a gente tem que estar inconformado o tempo todo, buscando sempre melhorar. Eu acho que é isso que a gente tenta buscar como narrativa ali entre nós, né? A respeito dos clássicos, o peso é muito maior, então, tanto da vitória quanto da derrota, a gente sabe disso, e a gente precisava dar essa resposta para nós mesmos, né, no jogo, e caiu no jogo do Fluminense, e a gente fica muito feliz de fazer um bom jogo. Acho que isso é o mais importante, né? Sendo um clássico é melhor ainda, mas a gente sabe que a gente precisa ter constância, né? Ter equilíbrio, manter essa forma de jogar sempre, e é isso que a gente vai tentar se basear aí para a gente dar sequência na competição. Oi, Rafael, tudo bem? Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Queria que você falasse da importância de voltar a figurar na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro e do Paê. Vai ganhando minutagem, quilometragem, como você quiser denominar. Hoje ele foi até os 30 do segundo tempo. Você já espera ele contra o Criciúma ter 90 minutos. Acredito eu que foi uma das melhores atuações dele. Eu tinha falado algumas entrevistas atrás, né, que o Paê, eu sinto o Paê muito mais feliz jogando, né? Acho que isso é o mais importante. Ele tem cada vez mais exercido liderança dentro do vestiário também, falando mais, se expondo mais, e a gente vê o resultado dentro de campo, né? A gente vê ele jogando no nível cada vez mais satisfatório, como eu disse anteriormente, se esforçando para ajudar a defender, né? É importantíssimo para a gente ter mais um jogador que nos ajuda a defender, e o Paê, eu acho que está encontrando o melhor jogo dele de novo, né? Então, com qualidade que ele sempre teve, cada vez mais equilibrado coletivamente para nos ajudar, e cada vez mais feliz, contribuindo com a liderança dele, e o importante é sequência. Eu acho que é fundamental para o Paê ter sequência, a gente não correr risco de ter nenhuma lesão com ele, né? Então ele já está aí uma sequência de alguns jogos sem machucar, aumentando cada vez mais a minutagem. Acho que mais importante do que jogar 90 minutos é sempre poder contar com o Paê para o próximo jogo. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo atingir com ele. E ele saiu bem do jogo, né? Eu acho que foi mais pela caixa mesmo, que ele está ganhando a cada jogo a capacidade de resistir mais. Mas, de novo, o mais importante é que ele está tendo sequência sem se machucar. E o Paê bem em campo, a gente sabe que a chance da vitória vir é cada vez maior. Boa. A primeira página ela dá mais tranquilidade pra gente, né? Pra torcida, pro externo. A gente consegue trabalhar um pouquinho mais tranquilo, né? Se dá pra falar que dá pra trabalhar tranquilo no Vasco. E pra gente sempre almejar coisas maiores, né? Então, quando a gente tá na primeira página, a gente consegue visualizar coisas maiores, é o que o Vasco merece, é onde o Vasco tem que estar. E a gente vai trabalhar muito forte para tentar manter isso daí, manter na primeira página e buscar cada vez coisas maiores para o Vasco. Aí o técnico Rafael Paiva falando da vitória do Vasco, 2-0 em cima da equipe do Fluminense. Agora o Flu vai para a Libertadores, terça-feira pega o Grêmio no Couto Pereira e o Vasco no domingo pega o Criciúma lá em Criciúma. Mais um jogo fora de casa, jogo importante para a equipe de São Januário. Qual o seu comentário? Gostou do jogo? Não gostou? Quem foi o melhor em campo? Quem não jogou nada? Deixa o seu comentário aqui. Rapaziada, então aí ficamos com o nosso giro de notícias aí do Vasco da Gama. Para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, já chega deixando seu like. Lembrar aí que o Vasco e o Atlético Mineiro se acertaram aí para a venda, para o empréstimo com obrigação de compra do zagueiro esquerdo e uruguaio, né? O Maurício Lemos, que pode estar se acertando com o Vasco. Agora depende do atleta se ele quer vir jogar no clube carioca. A mesma questão aconteceu com o São Paulo, só que o atleta não quis sair do Galo porque o Galo estava devendo uma prata ao jogador. Então ele não queria sair antes de receber esse dinheiro que o Atlético deve a ele. Aí o São Paulo viu que estava demorando muito e o São Paulo então desistiu, porque o São Paulo entendeu que o cara não estava querendo vir jogar no São Paulo. Já com a desistência do São Paulo, o Vasco não ia fazer algo de antiético e querer passar à frente, esperou a conclusão
não foi concretizada. Agora o Vasco, que depende aí de zagueiro, eu acho que se o Vasco tiver uma zaga com o Maurício Lemos e o João Vitor, já é uma grande de uma defesa, né? Melhora muito. O João Vitor ontem no jogo de ontem, ele é muito rápido, veloz. O Vasco ganha muita qualidade, tá? Também viu o lançamento que ele fez, que resultou no gol do João Vitor ali, do Vitor Luiz, na verdade. Enfim, é um baita jogador, o Vasco só tem a ganhar. Então esse é o vídeo de hoje. Lembrando aí que os tricolores ficaram revoltados aí, né, com bola na mão, enfim. Mas lembrar que no primeiro turno ali o Vasco foi assaltado, tanto no primeiro turno quanto no Campeonato Carioca. Era para ser uns 4-0, vários pênaltis não dados. Não sei do que os tricolores estão reclamando, porque quando o Vasco foi roubado, eles ficaram comemorando o roubo. Agora estão chorando. Enfim, um grande abraço no coração. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui.